estudo da morfologia dos partidos e as relações que estabelecem entre a regra eleitoral e os sistemas partidários. O consultor legislativo Caetano Ernesto Pereira dá continuidade às reflexões sobre os partidos políticos, obra clássica do sociólogo Maurice Duverger, que tem grande importância histórica e é fundamental para entender fenômenos políticos da atualidade. A dinâmica dos partidos políticos está relacionada aos sistemas eleitorais e ao número de partidos. É preciso saber das relações entre o voto distrital majoritário em turno único e bipartidarismo, entre voto distrital majoritário em 2 turnos e um sistema com mais de 2 partidos. Também entre voto proporcional e um número ainda maior de partidos. Ao levar a reflexão dos partidos considerados de forma isolada para a interação dos partidos em sistemas partidários definidos, o cientista político Maurice Duverger tem como alvo 2 questões fundamentais. A primeira delas é a diversidade no número de partidos que cada país mantém. A segunda é a consequência do número de partidos na dinâmica dos governos. Duverger pensava que a estabilidade dos governos dependia muito do número de partidos, porque sistemas bipartidários tinham sempre um partido majoritário e um partido que era minoritário. E essa divisão era uma divisão muito clara e, portanto, o sistema tinha uma certa estabilidade. Sistemas multipartidários não são tão estáveis para ele porque, para se formar um governo majoritário, você tem que ter uma coligação de partidos. E as coligações são, em princípio, mais frágeis do que um único partido. Elas se rompem com mais facilidade e, portanto, a estabilidade desses governos era, para ele, bem menor do que quando você tinha um único partido majoritário. Então, Duverger achava que os sistemas partidários com 2 partidos, os sistemas bipartidários, tendiam a produzir um governo estável. E os sistemas com mais de um partido, os sistemas multipartidários, tenderiam a produzir, por seu lado, governos com mais instabilidade política. Porém, a grande questão é o que leva um sistema político a ter 2 ou mais partidos. E o Duverger estabeleceu de forma pioneira a relação que até hoje é pesquisada, ou seja, ainda é considerada pela pesquisa contemporânea, entre o sistema eleitoral e o número de partidos que cada país tem. E ele estabeleceu algumas relações que são bastante convincentes, bastante comprovadas pelos dados que foram observados no funcionamento de vários sistemas políticos. A primeira relação é entre o voto majoritário uninominal, que nós conhecemos aqui como voto distrital uninominal, e o sistema bipartidário. Duverger afirma que sistemas eleitorais com essa característica de voto distrital uninominal em turno único geram sistemas partidários com 2 partidos. E há toda uma lógica por trás disso, que é a lógica do eleitor, uma vez consciente das implicações do sistema, educado por várias eleições sucessivas, ele não se dispõe a, entre aspas, perder seu voto e tende a se decidir por um voto útil, tende a votar em um dos 2 partidos que tem maiores chances de vitória no seu distrito. Então, em todos os casos em que havia 3 partidos ou mais e as eleições seguiram esse sistema, esses 3 partidos foram reduzidos a 2. O caso clássico é o caso britânico. Por outro lado, quando o mesmo sistema não é em turno único, mas é em 2 turnos, como acontece na França, o segundo turno ele
meio que relativiza a preocupação do eleitor de não perder seu voto, o que faz com que sistemas desse tipo sejam favoráveis a um número um pouco maior de partidos políticos. Então você tem 3, 4, 5, 6 partidos até em sistemas eleitorais que adotam o voto distrital uninominal em 2 turnos. E, finalmente, ele estabelece um número ainda maior de partidos políticos como uma decorrência do voto proporcional. Porque aí, em tese, a composição da Câmara segue o mais fielmente possível a composição dos votos que cada partido obteve no total do eleitorado. Então, o partido pode ter uma porcentagem mínima de votos, mas ele vai estar representado na Câmara. Então, a terceira lei, a terceira correlação que ele faz é essa entre o voto proporcional e um sistema com muitos partidos. É claro que para ele não era o sistema eleitoral o fato gerador do número maior ou menor de partidos. Havia para ele outros fatos muito mais importantes, fatos históricos, ou seja, divisão do país em classes, divisão do país em religiões, etnias. Tudo isso criava uma certa pluralidade em termos de posição política, porém o sistema eleitoral era uma espécie de peneira ou de um filtro que deixava passar um número maior ou um número menor de partidos para serem consolidados. Há um ponto muito interessante da obra desse autor, que é a relação entre partidos políticos e a democracia. E nesse ponto ele se contrapõe ao pensamento elitista anterior a ele, tal como expresso por autores como Mosca, Pareto, Michels, que dizia que a democracia nada mais era do que um mecanismo para fazer a circulação das elites, que esse governo de poucos era uma situação que sempre houve no mundo, inevitável, e que não seria possível ir além disso. O próprio Michels tem uma obra sobre partidos políticos que ficou muito conhecida, porque ele vai defender nessa obra a ideia de que o sufrágio universal, ao criar partidos de massa, ao exigir partidos de massa, para tornar esses partidos mais eficientes, ele também, digamos assim, propiciou a burocratização desses partidos e a concentração do poder interno nos partidos nas mãos dessas direções que são burocratizadas. Ou seja, para esse autor, o Michels, a ampliação do direito de voto teria resultado, paradoxalmente, não em mais democracia, mas em menos democracia, porque isso teria formado partidos oligarquizados. O Duverger é mais otimista do que eles em relação a isso. Ele concorda que sempre poucos vão governar e muitos vão ser os governados, mas ele acha que a existência de partidos políticos de massa possibilitou e vai possibilitar que setores sociais inteiros excluídos da política, como os mais pobres, os trabalhadores, por via desses partidos, podem entrar no jogo da democracia e competir pelo acesso ao poder. Então, ao contrário dessa visão um tanto pessimista que esses autores anteriores a ele tinham, o Duverger considera o sistema de partidos como fundamental para haver democracia. Diz ele até que sem partidos não há democracia, porque quem vai mandar vão ser os mesmos poderosos de sempre. A única forma de ter algum acesso, mesmo que indireto, pela via do partido ao poder dos que não são poderosos, dos mais pobres, dos mais desprivilegiados, é pela via de um partido organizado de massas. Duverger pensa que os partidos de quadros,
com a democracia representativa, isso forma uma certa combinação que, sem dúvida alguma, é conservadora. Mas ele pensa que mais conservadora do que essa combinação é a ausência absoluta de partidos políticos. Quando a política está concentrada em personalidades, o resultado sempre é uma política conservadora que tende à conservação, à manutenção, ao reforço do status quo. Por isso, para ele, os partidos são essenciais para a consolidação e o aprofundamento da democracia. O que ele quer dizer é que, se não há partidos, você vai ter um governo de personalidades isoladas. E governos de personalidades tendem sempre não só ao conservadorismo, mas a um certo autoritarismo. Então, os partidos, para ele, são uma condição sine qua non para haver democracia e para que essa democracia se desenvolva.